que ninguém está discutindo, que é o seguinte: vai acabar a guerra fiscal, vai encarecer o produto. Por quê? Porque se você vai ter uma alíquota única no consumo, acabou. Porque hoje alguém se beneficia porque a Ford, por exemplo, está na Bahia, né? Ou porque a Fiat está lá em Betim, em Minas Gerais. Então, essa guerra fiscal, ela traz um benefício de redução de custos que, de alguma maneira, vai para preço. A partir do momento que você acabou essa guerra fiscal, e aí, tudo bem, você simplificou de um lado, mas você está tendo um aumento de preço, porque vai ter, né? Acabou o benefício. Isso é super relevante. E um outro ponto que é muito importante, que o professor Rogério Mori levantou, é a ausência de números na discussão. Exato. Isso é assim... A gente não sabe nem a alíquota, né, Daniel? Exatamente. E é o ponto que o Alan mencionou já no começo, na primeira fala dele, que eu acho que a gente tem que explorar mais qualquer discussão de reforma tributária. Qual vai ser a alíquota cobrada no final de contas? Porque no final... Porque o que acontece? O governo federal está tranquilo, está muito bem. Por quê? Só simplesmente vai unir os 3 impostos ali. Já são federais. O resto é que se lasque. Agora o resto, quando você une o ICMS, que é o imposto, que é o imposto estadual mais importante, com o ISS, que é o imposto municipal mais importante, você não sabe quanto que vai para o Acre, quanto que vai para Araçatuba, quanto que vai para... Você não sabe. Não. Então, quando isso acontece, você não consegue nem fazer projeção. E aí, que alíquota você vai cobrar para unificar os produtos para que, tendo como premissa que a arrecadação se mantenha? Isso tem que ser a premissa. Daniel, e aí você vê a cara de pau que é de quem está liderando esse projeto de reforma tributária, que é o de não colocar as questões como de fato elas são. Ora, se o interesse fosse apenas de simplificar, não seria mais evidente que você teria essa parte que cabe aos municípios e aos estados, que apenas entrariam pelo mesmo canal, mas seriam distribuídos na proporção da sua arrecadação? Sim. Seriam evidente, porque com isso não teria briga, ninguém diminuiria ou aumentaria a sua arrecadação e a gente teria o quê? Um sistema tributário mais transparente. Mas não é esse o interesse. O interesse é em botar tudo no mesmo pote, mexer o pote e fazer a distribuição conforme as conveniências políticas de Brasília. Não era melhor fazer a reforma dos tributos federais? Perfeito. Para o Brasil ser interessante para investir. E cada estado que faça a sua reforma. Porque o estado que tiver uma reforma boa, ele atrai uma empresa boa. Se vivêssemos uma federação verdadeira, né, Pavinato? Qual o problema? Você falou com brilhantismo. Qual o problema da guerra fiscal? O que acontece lá nos Estados Unidos? Exatamente Você isso. vai lá para onde for mais interessante você se instalar. O Estado tem liberdade, tem autonomia. Aí não, aqui não, que o problema é a guerra fiscal. Por quê? Porque nós não temos uma federação. Não existe uma federação no Brasil, né? É uma federação de mentira. Lá o imposto sobre o consumo é estadual, né? Cada estado tem o seu aqui o imposto sobre o consumo é federal. E já não precisa nem ter um problema aqui de venda de internet, por exemplo. E um outro ponto que é importante até explicar para todo mundo que está acompanhando a gente é essa questão do pobre pagar mais. A gente não está nem falando de alíquota. A questão é o seguinte: quando você fala sobre impostos que incidem sobre consumo, se você mantém o mesmo nível de impostos, não precisa nem subir. Isso já é uma situação muito ruim para quem é pobre, Exato. porque consome boa parte da sua renda, ou seja, consome toda a sua renda, né? E ainda falta. Então, paga um proporcional de impostos muito maior do que quem ganha muito mais e consegue economizar no final do mês. Quando ele pega esse dinheiro, investe na bolsa, investe em título do tesouro, coisa assim, ele paga uma alíquota muito menor de imposto do que sobre consumo. Então, quem tem rendas altas paga muito pouco percentuais de impostos e quem tem rendas baixas muito alto. E isso não muda com esse projeto, né? Daniel, só para complementar essa fala sua, vou fazer uma conta rápida aqui para você e para todos nós sobre a questão do serviço, setor de serviço, que o professor falou muito bem, né? Sim. 70% do PIB, vocês estão com mais emprego, não vai? E ele não falou, né? O impacto do desemprego também. No desemprego. Exatamente. Quanto que hoje o setor de serviço paga de tributo sobre consumo? Vamos contar, é o ISS, que é uma média de 5%, varia de município para município, vamos pegar 5%. E 3,65% de PIS e COFINS, que na maioria das vezes o prestador de serviço está lá no lucro presumido. 8,65% sobre a receita, né? Aí vem o imposto, o IVA,
Aí não, vem 25%, sei lá, para mim vai ser 29% para lá. Eles estão falando de 25%, ou 25% não paga sandices que eles estão construindo. Tal do cashback tributário, não sei se vocês viram isso, devolução de dinheiro. Então vai ser mais preventivo. É para ser cashback, né? Eles vão criar uma bolsa de O brasileiro cashback. não sabe nem falar cashback, a verdade é essa. O que vai acontecer? Vai virar uma bolsa de cashback. Pois é, O exato. mercado terceirizado de Exato. cashback, né? No Brasil. Aí né? você imagina, o Pix já deu problema. Aí você consumiu lá no mercadinho, você ganhou um cashback, já vai ter quadrilha na porta? Ah, eu falei, me dá essa Passa o cashback. Passa o cashback. Eu quero ver a nota fiscal do que você comprou no mercado. Eu quero ver quanto tem de cashback. Exagerado. Não, me dá seu cashback, eu te pago 40% dele. Depois eu recebo. Imagina aí. Antecipação de cashback. Agora olha o setor de serviço. 8 meses. Ah, mas aí vai ter uma lei que vai falar assim, tem os bancos autorizados para fazer o cashback consignado. Mercado de Cashback Vai ser bem por aí. Agora voltando ao setor de serviço. Tá 865. focando umas coisas preocupantes aqui. Mas vamos lá, volta a conta. Aqui também é muito ruim, né? 865. Serviço. Consumo, consumo. Vai vir 25%. Aí os bonitões falam assim, não, mas é 25%, mas é não cumulativo. O que você tem lá de entrada, você vai deduzir. O que o serviço tem de grande insumo? Não tem cadeia de É valor. folha de salário, não tem cadeia de valor. Exatamente, você tocou no ponto da vida. A folha não gera crédito algum. Perfeito. Então essa turma vai tomar uma pancada. Isso. O setor de serviço já estimou 3,1 Porque a indústria tem várias etapas, né? a indústria não tem etapa, o serviço não tem etapa nenhuma. E tô falando aqui, ó, eu sou escritório de advocacia, uma sociedade de advogados. Qual a entrada que eu tenho que vai me ajudar a bater 25% contra 8,65? Não existe. Eu vou pagar 25% da veia. E o Pavinato falou uma coisa que é importante, que o setor de serviços, ele é a porta de entrada da formalização. Sim. É onde a pessoa... Hoje em dia, nós vivemos num mundo que não é todo mundo que consegue ter uma carteira assinada na realidade do Brasil. Não é todo mundo que consegue ter... Pois é, metade. Não é todo mundo que consegue ter o seu negócio formalizado. O sujeito vai lá, ele tá fazendo o dinheirinho sem conseguir se formalizar. Onde é que a pessoa entra na possibilidade de se formalizar? Através da sua PJ, através do setor de serviços. E esse setor, ele está sendo colocado... Quem não é CEO de MEI? Pois é. Eu fiz um vídeo já para trás, depois acessa no Instagram lá. Porque no passado, salvo engano, o Lula desprezou quem é. Não, quem é autônomo, quem é. Que é uma falta de... Não tem valor, não. Tem valor, não. Não, mas eu te cortei para falar do CEO de MEI. Mas é que é uma falta de compreensão no sentido de que você vai levar um grande contingente da sociedade a não se formalizar. Exato. E aí, quando eles não se formalizam, eles ficam fora do sistema previdenciário, deixam de arrecadar, ficam fora de uma série de coisas. Quer dizer, a gente vai entrar na contramão daquilo que nos últimos 20, 30 anos se tentou tanto no Brasil, que é trazer esses excluídos da formalidade para o campo da empregabilidade ou da prestação de serviço formal. E com esse modelo de Conselho Federal, veja, num estado que tem 90% de informalidade, não vai mudar nada. Vai mudar que o pouco de formalidade que tem vai cair, provavelmente. Aí um estado que tem uma formalidade ok, né? Você vai diminuir a capacidade contributiva porque vai desempregar muita gente, não vai ser legal. Aí você vai mandar para esse conselho, aí ele vai ter que mandar mais grana para esse estado que precisa mais. Exatamente. Né? E cada vez menos sem recursos vai ficando. Então você vai deixando o país todo numa situação crítica. E o pior é que o setor de serviço é o setor que mais emprega alto nível de capital humano, gente preparada, gente que estudou, gente que... Entendeu? Então assim, se você coloca... isso é realmente muito... Isso é preocupante. Eu não tinha parado para pensar tão bem. Isso é muito preocupante. E isso é fruto de uma visão defasada do PT de querer reindustrializar o Brasil. E daquela coisa do PT se dobrar para a Fies, para um monte de organização de indústria. No final de contas, querem só subsídio. No final de exatamente. que é o modelo desenvolvimentista. E no final de contas, isso vai ser essa regra
de desconto na cadeia, que é razoável para boa parte da economia, mas deveria ser considerado pelos diferentes setores e os seus desenhos específicos, como o caso do serviço, que não tem cadeia de valor, Exato. né? Para a indústria isso vai ser um baita de um subsídio no final. Vai ser um subsídio total. Ô, Davi, você tocou num ponto importantíssimo, que foi a tributação em serviço. Vende-se uma ideia, vendeu, a narrativa é essa, que serviço não paga imposto, paga só 5 de ISS. Só que você tem a folha de pagamento. Tem um estudo aqui do Marcos Cinta, você deve conhecer aqui, Pavinato, professor Heleno Torres. Professor Heleno professor, Torres, titular da aula. e Maria Carolina Gontijo, né, professora do INSPER, advogada e consultora, enfim, Professor na área Heleno, eu tributária. conheço bem, aliás, um abraço pro professor Heleno Torres. Então, eles fizeram o estudo seguinte: o impacto do setor de serviço, hoje a carga tributária global é 30%. É em torno de 30, estou arredondando aqui os números, tá? 26, né? 26, desculpa, 26, aí você tem comércio 34, né? Então serviço, tal, comércio e tal. Aí passaria serviços de 26% a global para 40%. Imagina isso o efeito no preço, porque Você vai pagar serviço igual a banco. é educação, é saúde, porque pessoa Mas a serviço não é educação, a educação vai ter aquela taxa. Educação e saúde, Educação né? vai ter, tem as taxas de. Tem três, né? Aí começou a verdade. Tem aquele que vai do normal, depois vai ter aquela faixa que é da alíquota da metade. É verdade. Já começa errado.